Enquanto desempacotava sua mala durante uma viagem de negócios, a mulher percebeu uma pasta vermelha estranha, uma que tinha certeza de não ter levado consigo. Hesitante, abriu-a e congelou, paralisada pela descrença. Dentro havia fotografias de seu marido com sua amiga mais próxima, recibos bancários, um testamento autenticado que a deixava sem nada e uma nota perturbadora. Vamos tirar tudo dele. Siga as instruções com cuidado. Sofia Vassilievna Zabolotnia trabalhava como assistente do renomado empresário Philip Alexeyevich Antonov. Há 15 anos ocupava essa posição e nunca havia recebido qualquer reclamação. Alguns acreditavam que seu sucesso se devia à amizade próxima com a esposa do diretor. Mas a verdade era simples. Sofia era uma profissional excepcional, dedicada, meticulosa e impecável. Ela inclinou-se mais perto da tela do notebook, examinando cada detalhe da apresentação, em busca da menor falha. Cada vírgula, cada número, cada gráfico precisava estar perfeito. Passou a mão pelos cabelos, afastando uma mecha rebelde, e estreitou os olhos no próximo slide, absorvida no trabalho. Lá fora, além da janela do escritório, a cidade pulsava com vida. Carros buzinando, pessoas apressadas seguindo suas rotinas. Mas Sofia permanecia concentrada, determinada a aperfeiçoar cada detalhe do projeto. Um trabalho que consumira seus últimos 6 meses. Não era apenas a sua expertise que estava ali, era uma parte do seu próprio coração. Um toque suave na porta interrompeu seu foco. "Entre", disse, sem levantar os olhos. A porta se abriu levemente e revelou Valentina, a secretária de Philip Alexeyevich. Sempre impecável, trajava um terno sob medida, cabelos perfeitamente arrumados e maquiagem discreta. Sofia muitas vezes invejava a capacidade da jovem de permanecer composta, não importa o que acontecesse no escritório. "Sofia Vassilievna, Philip Alexeyevich pediu que você vá até o escritório dele", disse ela, oferecendo um leve sorriso. Sofia ergueu os olhos, assentiu e respondeu: "Certo, irei até lá." Valentina fechou a porta e Sofia recostou-se na cadeira, alongando-se por alguns instantes. Um encontro ao meio-dia com o diretor geralmente significava algo importante. Salvou o arquivo da apresentação, pegou o celular e o tablet, ajeitou a blusa e dirigiu-se ao escritório do diretor. O corredor estava silencioso. Funcionários estavam concentrados em seus ambientes, alguns no telefone, outros digitando em computadores. Sofia passou pelo departamento de marketing, onde uma reunião ocorria atrás de divisórias de vidro até chegar à imponente porta com a placa: Philip Alexeyevich Antonov, diretor-geral. Ela bateu levemente na porta e, ao ouvir o convite para entrar, empurrou a porta. "Philip Alexeyevich, você me chamou?" perguntou, entrando. Ele estava sentado atrás de sua enorme mesa, coberta de papéis e pastas organizadas em uma aparente desordem. Tinha cerca de 50 anos, mas parecia mais jovem do que a idade sugeria. Apenas alguns fios grisalhos começavam a surgir nas têmporas, e seus olhos ainda carregavam aquela energia vibrante que sempre atraía as pessoas. Não era apenas um chefe, era um líder nato. Alguém a quem se desejava seguir, inspirado pela presença e determinação que emanava. "Sim, Sofia. Entre, sente-se." Ele indicou a cadeira à sua frente. "Quero conversar com você sobre a viagem de negócios." Sofia parou no meio do caminho, congelada. "Que viagem de negócios?" perguntou, surpresa. Philip Alexeyevich recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos, escolhendo cada palavra com calma deliberada. "Fomos convidados a participar de uma licitação. É um contrato muito importante, Sofia. Muito importante mesmo.
Precisamos de alguém que apresente nosso novo projeto, destaque suas vantagens e convença a comissão de que somos a melhor escolha. E eu acredito que você seja a candidata ideal. Os olhos de Sofia se arregalaram de espanto enquanto ela se acomodava na cadeira. Sim, você, confirmou ele com um aceno firme. Você dedicou mais tempo a este projeto do que qualquer outra pessoa. Conhece cada detalhe, cada número. Pode responder a qualquer pergunta. Isso nos dá uma excelente chance de vencer a licitação. E precisamos dessa vitória. Confie em mim. Sofia permaneceu em silêncio, tentando absorver tudo o que acabara de ouvir. Uma viagem de negócios? Uma licitação competitiva? A responsabilidade por todo o projeto? Ela já havia feito apresentações antes, é claro, mas sempre internamente ou em reuniões com parceiros. E isso, porém, era diferente. Uma verdadeira licitação, com concorrentes, fiscalização rigorosa e a necessidade de lutar pelo contrato. Mas, Filipe Alexeyevich, começou, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Sem mas. Sua voz se tornou firme. Tenho confiança de que você vai conseguir. Você é uma profissional, Sofia. Em 15 anos, nunca me decepcionou. E não vai começar agora. As passagens já estão reservadas em seu nome. Você parte esta noite. Ele entregou a ela um envelope com os bilhetes. Sofia pegou-o, sentindo o estômago se apertar. Esta noite? Já? Mas eu tinha planos para o fim de semana. Kirill e eu íamos para a Dasha. Sofia, eu entendo. Mas isso realmente é importante. Extremamente importante. A licitação será depois de amanhã. Você terá tempo para se preparar assim que chegar. Já enviei tudo o que você precisa para seu e-mail. O quarto do hotel está reservado. Tudo o que você precisa fazer é chegar, se preparar e apresentar. Eu sei que você vai conseguir. Sofia olhou para os bilhetes em suas mãos. Um voo às 18 horas. Ela precisaria sair para o aeroporto até no máximo às 4. E já eram 13 horas e 30 minutos. Tudo bem, disse baixinho. Farei tudo o que puder. Excelente, sorriu Filipe Alexeyevich. Não tenho dúvidas sobre você. Vá arrumar suas coisas. E lembre-se, todos estamos contando com você. Sofia deixou o escritório e seus pensamentos se espalhavam como bolas de loteria. Uma viagem de negócios? Uma licitação? Responsabilidade? Ela voltou para seu escritório, reuniu rapidamente seus pertences, enviou alguns e-mails urgentes para os colegas e, depois de se despedir de Valentina, dirigiu-se para a saída. No caminho para casa, Sofia tentava concentrar-se no projeto, mas seus pensamentos constantemente voltavam para Kirill. Eles realmente haviam planejado passar o fim de semana na Dasha. Apenas os dois, sem trabalho, sem telefones, sem a pressa constante. Não tinham tido tempo juntos há tanto tempo. Nos últimos meses, Kirill estava consumido pelos negócios, e ela pelo projeto. Mal se viam mesmo à noite. Em casa, Sofia tirou os sapatos e foi direto para o quarto. Abriu o guarda-roupa, pegou uma pequena mala e começou a arrumar. Conjuntos de trabalho, blusas, sapatos, nécessaire, documentos, carregadores do celular e do notebook. Movia-se mecanicamente, conferindo mentalmente cada item que precisava levar. Quando a mala finalmente ficou pronta, Sofia sentou-se no sofá e discou o número de Kirill. Ele não atendeu imediatamente, apenas na quarta chamada. Kirill, teremos que adiar nossa viagem para o interior. Vou viajar a trabalho esta noite. Não tem problema, querida. Vamos na próxima vez. Kirill respondeu rápido demais, e ao fundo, Sofia ouviu claramente a voz de uma mulher. Sofia franziu o tenho, tentando identificar a voz atrás dele. Onde você está? Perguntou, tentando identificar a voz atrás dele. Em uma reunião, respondeu Kirill, seco.
Não tenho tempo para conversar. Te ligo mais tarde. E desligou. Assim, sem mais nada, sem se cuida, sem boa viagem, sem nenhum calor na voz que ela esperava. Sofia encarou a tela do telefone, sentindo um estranho desconforto subir pelo peito. Uma mulher? Uma reunião? A pressa dele? Ela tentou afastar os pensamentos. Uma reunião. E daí? Ele tinha seu próprio negócio e estava constantemente em reuniões. E aquela voz, talvez uma secretária, talvez uma parceira de negócios. Ela balançou a cabeça, forçando-se a afastar a suspeita, e olhou para o relógio. 3 horas, hora de partir. Sofia levantou-se, avaliou o apartamento. Tinha levado tudo. Esquecido de alguma coisa? Pegou a mala e saiu pela porta. O táxi chegou rapidamente. O motorista, um homem de meia-idade calado, pegou sua mala e colocou-a no porta-malas. Sofia acomodou-se no banco de trás e recostou-se. Ruas, prédios e pessoas familiares passavam pela janela, mas seus pensamentos estavam longe. O aeroporto a recebeu com seu barulho e movimento habituais. Sofia fez o check-in, despachou a mala e dirigiu-se ao saguão de embarque. Ainda tinha 1h30 antes do voo. Comprou um café, sentou-se perto da janela e puxou seu tablet. Precisava revisar a apresentação mais uma vez, para ter certeza de que cada detalhe estava perfeito, mas sua mente continuava a retornar à conversa com o Kirill. A voz da mulher. A impaciência dele. A rapidez com que concordou em adiar a viagem sem sequer demonstrar desapontamento. Normalmente, ele sempre se mostrava contrariado quando os planos deles fracassavam. Mas hoje? Hoje ele parecia quase aliviado. O embarque para seu voo foi anunciado. Sofia terminou o café, pegou sua bolsa e dirigiu-se ao portão. À frente, um importante processo de licitação. Uma apresentação da qual dependia o futuro da empresa. Ela precisava concentrar-se nisso, no trabalho, em mais nada. Todo o resto podia esperar. Subiu a rampa do avião, encontrou seu assento na janela e acomodou-se. A aeronave decolou e a cidade escorregou por baixo dela, engolida pelo crepúsculo da noite. Sofia fechou os olhos, tentando relaxar, mas um pensamento não saía de sua mente. A voz da mulher ao fundo. Às 22 horas, o avião tocou a pista. Sofia sentiu o corpo ser lançado para frente enquanto o avião freava e soltou um suspiro de alívio. O voo tinha sido tranquilo, mas durante todo o trajeto ela não conseguira afastar aquela estranha sensação de inquietação que surgiu depois da conversa com Kirill. Os passageiros começaram a se levantar, puxando suas bagagens dos compartimentos superiores. Sofia esperou até que a maior parte do grupo passasse antes de se levantar. Pegou sua bolsa e caminhou lentamente em direção à saída. As comissárias sorriram, desejando-lhe uma boa noite. Mas Sofia apenas conseguiu acenar levemente. Sua mente estava em outro lugar. No aeroporto, retirou rapidamente sua bagagem e saiu para a rua. O ar da noite estava fresco, com um leve cheiro de chuva. Procurou um táxi e logo percebeu um motorista segurando uma placa com seu nome. Sofia Vassilievna Zabolotnaya? Confirmou o homem ao se aproximar. Sim, sou eu. Excelente. Fui enviado para buscá-la e levá-la ao hotel. Por aqui, o carro está ali. Ele pegou sua mala e a conduziu até um sedã preto. Sofia entrou no banco de trás e o carro partiu. As luzes da cidade piscavam do lado de fora, uma paisagem desconhecida. Ela pegou o celular e discou para Kirill. Longos toques. Sem resposta. Sofia franziu o testo. Estranho. Normalmente ele não vai dormir tão cedo. O motorista a observou pelo retrovisor, mas não disse nada. Sofia guardou o telefone na bolsa e voltou-se para a janela. Talvez ele estivesse ocupado ou o celular tivesse descarregado. Havia várias explicações possíveis. O hotel revelou-se moderno e bastante sofisticado. Um amplo lobby com piso de mármore, um enorme lustre pendendo do teto e sofás luxuosos na área de espera. Sofia se aproximou da recepção, onde uma atendente sorridente já estava esperando. Boa noite. Sofia Vassilievna Zabolotnaya? Sim.
Maravilhoso! Seu quarto já está pronto. Aqui está o cartão-chave. Você está no 7º andar, quarto 712. Os elevadores ficam à direita. Se precisar de alguma coisa, ligue para a recepção. Aproveite sua estadia. Obrigado, disse Sofia, pegando o cartão e dirigindo-se aos elevadores. O quarto era espaçoso e acolhedor. Uma cama grande, coberta com lençóis brancos e impecáveis, uma escrivania junto à janela, um pequeno sofá e uma televisão fixada na parede. Ela entrou, colocou a mala ao lado da porta e caiu na cama. O cansaço a atingiu de repente. Fechou os olhos, sentindo seu corpo relaxar lentamente. Mas em menos de um minuto, os pensamentos sobre Kiril voltaram. Sofia pegou o celular e discou seu número. Toques. 1, 2, 3, 4. Correio virtual. Kiril, sou eu, tentando manter a voz firme. Cheguei bem. Está tudo certo. Me liga quando ouvir isso. Te amo. Desligou e permaneceu sentada na cama, mas sua mente fervilhava de pensamentos inquietantes. A voz da mulher mais cedo naquele dia, a pressa dele, e agora ele não atendia às suas ligações. Normalmente, Kiril estava sempre ao alcance. Mesmo ocupado, retornaria em menos de 1 hora. Sofia se levantou e foi até a mala. Precisava desfazer a bagagem, pendurar os ternos para não amassarem. Abriu o zíper e levantou a tampa. Blusas cuidadosamente dobradas no topo, saias e calçadas embaixo. Ao estender a mão para pegar uma peça de roupa, bateu em algo duro. Franziu a testa e puxou o objeto. Uma pasta vermelha, brilhante e chamativa. Sofia olhou fixamente para ela, tentando se lembrar de quando teria colocado aquilo na mala. Mas sua mente estava vazia. Ela nunca tinha levado nada assim consigo. "O que é isso?" sussurrou, virando a pasta nas mãos. Seu coração começou a disparar. Ela podia sentir o peso que havia dentro. Com cuidado, Sofia abriu a pasta e congelou. Fotografias! Tantas fotografias! Ela pegou a primeira e o mundo ao seu redor pareceu parar. Na imagem, Kiril, seu marido, estava na entrada de algum hotel, segurando uma mulher pela cintura. Sofia se inclinou mais perto, o sangue gelando nas veias. Emma, sua melhor amiga, a esposa de Filipe Alexeyevich. Não, ela respirou, sentindo as mãos começarem a tremer. Não, isso não pode ser verdade. Sofia pegou a próxima fotografia. Kiril e Emma estavam dentro de um carro. O carro dele! Ela reconheceria aquele SUV preto em qualquer lugar. Eles se beijavam, apaixonadamente, abertamente, como se ninguém mais existisse. Sofia deixou a foto cair no chão e agarrou a borda da cama. Um nó subiu-lhe na garganta e sua respiração falhou. Ela olhou para a pasta. Havia mais fotografias, dezenas delas. Kiril e Emma num restaurante. Kiril e Emma caminhavam de mãos dadas pela rua. Depois, surgiam entrando juntos em uma casa qualquer, quase como um casal, assumido, sem medo, sem culpa. Emma, sussurrou Sofia, a voz trêmula, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Você devia... Como você pôde? Eu compartilhei todos os meus segredos com você. Eu confiei em você. Você era minha melhor amiga. Ela pegou outra fotografia. E as lágrimas vieram ainda mais rápido. Nessa, Kiril estava abraçando Emma por trás, beijando o pescoço dela, enquanto Emma sorria, tão feliz, tão confortável, como se aquele fosse o lugar onde ela sempre pertenceu. Sofia atirou as fotos para longe e enterrou o rosto nas mãos. Os soluços explodiram do peito, sufocando-a, arrancando-lhe o ar como se a traição tivesse braços próprios. 10 anos. 10 anos de casamento. 10 anos amando aquele homem, planejando um futuro, sonhando com uma vida juntos. E ele estava dormindo com a sua melhor amiga. Meu Deus, chorou, quase sem voz. Isso é real? Será que...
Será que é mesmo ele? Ela não conseguiu terminar a frase. A dor apertou sua garganta como um nó ardente. Sofia enxugou as lágrimas com a ponta dos dedos e voltou a encarar a pasta aberta diante dela. Entre as fotografias havia documentos. Extratos bancários em nome de Kirill. Grandes transferências enviadas para contas desconhecidas. As datas cobriam os últimos 6 meses. Ela virou mais algumas páginas. Outro documento. Um testamento autenticado em cartório. Suas mãos tremeram ao segurá-lo e seu rosto empalideceu à medida que lia. O testamento havia sido redigido 3 meses antes. Kirill deixou tudo: empresa, casa, carros, contas, para Emma. Para Sofia, não havia um centavo sequer. Ele quer me deixar sem nada, murmurou enquanto novas lágrimas inundavam seu rosto. Ele pretende entregar tudo para ela. As mãos tremiam tanto que os papéis quase escorregaram de seus dedos. Com cuidado, Sofia colocou o testamento de volta na pasta e percebeu outra folha dobrada por trás dos documentos. Era um bilhete escrito à mão, com letras firmes e precisas. A frase na frente fez seu peito gelar. Vamos tirar tudo dele. Sofia virou o papel, revelando um texto longo, detalhado e perturbador. Ela começou a ler. A cada linha, sua pele ficava mais fria. Sofia, eu sei que você está em choque agora, mas preste atenção. Seu marido e sua amiga estão planejando tirar tudo de você. O testamento que você acabou de ver é só parte do plano. Eles querem deixá-la sem nada. Mas eu posso ajudar você. Posso ajudá-la a recuperar a justiça. Há apenas uma coisa que você precisa fazer. Amanhã, você terá uma apresentação no processo de licitação. Você deve fracassar. Faça erros. Confunda os números. Faça o que for necessário para garantir que a licitação não seja vencida pela empresa de Filip Alexeyevich Antonov. Essa é a única maneira de punir os dois. Se fizer isso, eu lhe darei todos os documentos necessários para processar Kirill, pela empresa, pela casa, por todos os bens que ele possui. Você poderá deixá-lo sem nada, exatamente como ele planejou fazer com você. Pense nisso. Você tem até amanhã à noite. Se concordar, basta fracassar na apresentação. Eu entrarei em contato depois. Se não, é sua escolha. Mas saiba, eles pretendem pedir o divórcio em 1 mês. E você ficará completamente desamparada. Seu amigo oculto. O bilhete escorregou das mãos de Sofia e caiu no chão. A cabeça girava. A visão se embaralhou. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser verdade. Mas as fotografias estavam ali. Os extratos estavam ali. O testamento estava ali. Tudo era real. Kirill estava traindo ela com Emma, sua amiga mais próxima, e juntos planejavam deixá-la com absolutamente nada. Por quê? Soluçou Sofia. Por que vocês estão fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Ela pegou as fotografias novamente, virando-as uma a uma, como se cada imagem fosse uma facada nova. Ali estavam eles, rindo juntos, Kirill beijando a testa de Emma, os dois caminhando de mãos dadas, felizes, apaixonados. Eu te amei, sussurrou Sofia, com a voz quebrada, encarando a foto do marido. Eu confiei em você. O telefone vibrou sobre a cama. Sofia se assustou e o agarrou de imediato. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu e sentiu o chão sumir. Outra fotografia, fresca, recentíssima. Ela reconheceu o cenário na mesma hora. O quarto deles. A cama deles. A casa onde ela e Kirill construíram tudo. Na foto, Kirill estava deitado na cama. E ao lado dele, colada ao peito dele, dormia Emma. Não, sussurrou Sofia, trêmula. Não, não na nossa casa.
Não na nossa cama! Abaixo da fotografia, uma frase. Se você ainda está em dúvida sobre o que fazer, veja o que seu marido está fazendo agora. O tempo está passando, Sofia. Decida de que lado você está. O telefone escorregou das mãos dela. Sofia enterrou a cara nas mãos e as lágrimas simplesmente não paravam de descer. Seu corpo inteiro tremia, como se a dor tivesse peso, como se pudesse esmagá-la. Ela se sentia traída, usada, descartada. O homem em quem ela mais confiou no mundo não passava de um mentiroso, um traidor. Mas o que ela deveria fazer? O bilhete pedia que ela sabotasse sua apresentação, arruinasse o processo de licitação, prejudicasse Filipe Alexeevich. Mas ele tinha culpa. Ele também era vítima. Sua esposa estava traindo ele com o marido de Sofia. Sofia se levantou da cama e caminhou até a janela. A rua lá embaixo seguia calma, iluminada pelos postes. Alguns carros passavam, indiferentes, enquanto a cidade continuava respirando, completamente alheia ao seu sofrimento. Filipe Alexeevich confia em mim, murmurou Sofia, encostando a testa no vidro frio. Ele me mandou aqui porque acredita no meu trabalho. Ele disse que o futuro da empresa depende desse contrato. Ela lembrou da voz dele. Tenho certeza que você vai conseguir. Você é uma profissional, Sofia. E agora, queriam que ela o traísse, que destruísse a sua própria apresentação, que acabasse com as chances de sobrevivência da empresa. Por outro lado, seu marido estava planejando deixá-la sem nada, dormindo com outra mulher na casa deles, na cama deles. Ele havia escrito um testamento que a excluía. Ele e Emma planejavam pedir o divórcio. Se ela não aproveitasse essa oportunidade, realmente ficaria sem nada. Por que tudo tinha que ser tão complicado? Sofia escorregou lentamente até o chão, ao lado da janela, exausta, sem forças, com o coração em ruínas. Ali ficou, abraçando os próprios joelhos, chorando por tudo, os anos perdidos, os sonhos destruídos, a amizade traída, a confiança quebrada até o último fio. Às 2 da manhã, Sofia se levantou e foi ao banheiro. Ela lavou o rosto com água fria, mas nada, nenhuma técnica, nenhum truque conseguia esconder os olhos inchados e manchados de lágrimas. Ela encarou o reflexo no espelho e quase não se reconheceu. Olhos vermelhos, pele pálida, cabelo desalinhado. Diante dela estava a imagem dolorosa de uma mulher traída por aqueles que mais amava. O que eu faço agora? Perguntou ao próprio reflexo. Como eu continuo? Mas o espelho não ofereceu respostas. Sofia voltou para o quarto e desabou sobre a cama, sem sequer tirar a roupa. Fechou os olhos, mas o sono não veio. Os pensamentos giravam sem parar, incansáveis, como se zombassem dela. Ela imaginou Kirill e Emma rindo às suas custas, planejando um futuro juntos, gastando o seu dinheiro, o seu tempo, a sua confiança. De repente, às 3 da manhã, o celular vibrou. Sofia se sobressaltou e o pegou imediatamente. Outra mensagem de um número desconhecido. Ela abriu e seu coração se despedaçou em 1000 fragmentos. Era um vídeo curto, apenas alguns segundos. O quarto deles. A cama deles. Kirill e Emma. E desta vez, eles não estavam dormindo. Eles se beijavam, se abraçavam, riam, felizes, apaixonados, na sua casa, na sua cama. A legenda dizia: última chance. Sofia, escolha. Você ou eles? Um tremor percorreu todo o corpo dela. Sofia não conseguia desviar os olhos da tela. As lágrimas caíam, silenciosas, contínuas, mas ela já não soluçava. Apenas assistia, sentindo algo dentro dela se romper de vez. Por fim, ela desligou o celular
Apertou o botão sem hesitar. Não queria mais fotos, não queria mais mensagens. Queria apenas silêncio, pelo menos por uma noite. A manhã chegou rápido demais. Sofia abriu os olhos e imediatamente os apertou, ofuscada pela luz intensa que invadiu o quarto. Tinha se esquecido de fechar as cortinas. A cabeça latejava como se pregos fossem martelados em suas têmporas. O corpo doía, os olhos ardiam. Ao passar a mão pelo rosto, sentiu as pálpebras inchadas. Com um esforço enorme, levantou-se e foi ao banheiro. Acendeu a luz e congelou diante do espelho. A imagem era devastadora. Olhos vermelhos, inchados, olheiras profundas, pele pálida, cabelo desgrenhado. Parecia alguém que não dormira sequer um minuto. Isso é real? E o que eu devo fazer com tudo isso? Perguntou ao próprio reflexo, encarando os próprios olhos como se buscasse alguma resposta escondida ali. Mas o espelho permaneceu mudo, devolvendo-lhe um silêncio quase acusador. Virando-se, Sofia abriu a torneira e jogou água fria no rosto, tentando se recompor. A água gelada ardia, mas a despertava aos poucos. Pegou uma toalha, secou o rosto com cuidado e voltou a encarar o espelho. Algo precisava ser feito com aquele inchaço. Ela alcançou a nécessaire de maquiagem e começou o processo meticuloso de restaurar a própria aparência. Corretivo, base, pó, cada passo apagando um pouco dos rastros de uma noite em claro. Máscara, batom. 20 minutos depois, uma versão mais apresentável de si mesma olhava de volta. Um olhar atento ainda notaria o cansaço, mas era uma melhora considerável. Ela penteou o cabelo, prendeu-no em um coque firme e saiu do banheiro. A pasta vermelha ainda estava no chão, cercada pelas fotos espalhadas. Sofia hesitou. O coração apertou, revivendo toda a dor da noite anterior. Mas ela desviou o olhar. O café da manhã a aguardava. E ela precisava, de algum jeito, decidir o que faria a seguir. Vestindo um simples vestido preto, Sofia pegou a bolsa, o celular e deixou o quarto. O elevador a levou suavemente até o primeiro andar. O restaurante ficava logo além do saguão, amplo, iluminado, com janelas panorâmicas que deixavam a manhã entrar sem pedir licença. Alguns hóspedes já estavam sentados. Uns liam jornais, outros digitavam em seus laptops, alguns comiam sozinhos, em silêncio. Sofia escolheu uma mesa vazia perto da janela e se sentou. Uma garçonete se aproximou imediatamente, sorrindo, com um cardápio nas mãos. Bom dia! O que a senhora gostaria de pedir? Café, por favor. Um americano e ovos mexidos com torradas, respondeu Sofia, sem olhar o cardápio. Claro. Já trago para a senhora, disse a garçonete, afastando-se. Sofia pegou o celular. A tela ainda estava apagada. Ela o havia desligado na noite anterior, e desde então não tivera coragem de ligá-lo. Mas agora, chegara a hora de encarar o que a esperava. Ela pressionou o botão de energia e esperou o aparelho iniciar. A tela acendeu, e as notificações começaram a surgir uma após a outra. Ligações perdidas, uma mensagem. Sofia abriu a lista. 3 ligações de um número desconhecido. 2 de Kirill. O peito apertou. Kirill havia ligado. Ela hesitou, mas abriu a aba de mensagens. Outra notificação surgiu, do mesmo número desconhecido. Nova, acabada de chegar. Sofia tocou na mensagem. A tela se encheu de mais uma fotografia. Kirill e Emma. Desta vez, de pé, ao lado do carro dele, abraçados, sorrindo sob um dia claro, iluminado. A foto era recente, talvez daquela mesma manhã. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. Sofia bloqueou a tela e colocou o celular sobre a mesa. Ela precisava se concentrar, precisava decidir. Foi então que o telefone tocou. Sofia sobressaltou-se e desviou o olhar para a tela.
Felipe Alexeyevich, seu chefe. Ela atendeu, forçando a voz a soar firme. Alô, Sofia. Bom dia. Como foi o voo? Acomodou-se bem? Obrigada, está tudo bem, respondeu Sofia baixinho, olhando pela janela como se buscasse alguma ancoragem. Ótimo! O quarto está perfeito, então. Excelente, fico muito feliz. A voz dele vacilou levemente, adquirindo um tom mais sério. Escute, Sofia. Há uma verdade que você precisa saber. Sofia apertou o telefone com mais força. Que verdade? Perguntou, sentindo o estômago revirar. Este tender, ele respirou fundo. É extremamente importante, extremamente. A empresa não está na melhor situação neste momento. Enfrentamos dificuldades financeiras graves. E se perdermos este contrato, é bem provável que entremos em falência. Um nó se formou no estômago de Sofia. Ela não sabia disso. Felipe Alexeyevich jamais havia mencionado crise alguma. Ele sempre parecia inabalável, forte, no controle. Eu não fazia ideia, sussurrou ela. Claro que não, respondeu ele. Evitei divulgar para não gerar pânico entre os funcionários, mas você não é apenas uma funcionária, Sofia. Você é meu braço direito, e eu preciso ser honesto com você. Este tender é nossa última chance. Se vencermos, a empresa sobrevive. Se perdermos... Ele não terminou a frase, mas Sofia entendeu perfeitamente. Farei tudo o que puder, disse ela, a voz trêmula. Eu sei. Confio em você, Sofia. Você nunca me decepcionou, disse Felipe Alexeyevich com calor na voz. Certo, não vou tomar mais seu tempo. Prepare-se para a apresentação. Boa sorte. Obrigada, sussurrou ela. E ele desligou. Ela colocou o telefone sobre a mesa e fechou os olhos. Não esperava tanta sinceridade. Mas em vez de alívio, o peso das palavras dele parecia ainda maior, esmagando seu peito. A sua escolha havia se tornado agonizantemente clara. De um lado, sua vida pessoal, seu futuro, o desejo de vingança contra o marido e a antiga amiga. Do outro, o destino da empresa, o sustento de centenas de funcionários e Felipe Alexeyevich, que era totalmente inocente. Por que isso está acontecendo comigo? Sussurrou, cerrando os punhos. Olá, disse uma voz masculina, fazendo-a sobressaltar-se. Ela ergueu os olhos. Ao lado de sua mesa estava um homem na casa dos 50 anos vestido com um terno caro, exalando confiança e análise crítica. Ela o reconheceu imediatamente. Alexander Fyodorovich Koltsov, o maior concorrente de Felipe Alexeyevich no mercado industrial, o homem contra quem ele havia disputado cada contrato nos últimos anos. Posso me sentar? Perguntou ele, indicando a cadeira vazia à sua frente. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos, encarando-o. O que ele está fazendo aqui? Por que está se aproximando? Sofia, certo? Continuou Koltsov sorrindo. Sofia Vasilievna Zabolotnia, assistente de Filip Alexeyevich Antonov. Sim, respondeu ela, ainda incerta sobre onde aquilo ia dar. E eu sou Alexander Fyodorovich Koltsov. Apresentou-se, sentando-se sem esperar sua permissão. Suponho que você já tenha ouvido falar de mim. Ouvi, respondeu Sofia seca. A garçonete chegou com o pedido, café e ovos mexidos com torradas, colocou na mesa e se afastou. Koltsov lançou um olhar rápido à comida e voltou para Sofia. Peço desculpas por interromper seu café da manhã, disse, embora não houvesse nenhum traço de arrependimento na voz. Mas preciso falar com você sobre algo importante. Sofia ergueu a xícara,
tomou um gole e manteve os olhos fixos nele. Sobre o quê? Perguntou. Koltissov inclinou-se, baixando a voz. Foram as minhas pessoas que deixaram a pasta vermelha para você. Sofia congelou, a xícara suspensa nos lábios. Por vários segundos, apenas o encarou, sem acreditar no que ouvia. Ele estava admitindo, assim, tão direto, na sua cara. O quê? Exalou, apoiando a xícara na mesa. A pasta vermelha, com as fotografias do seu marido e de Emma Antonova, junto com os documentos e o testamento, isso foi obra minha. Sofia ergueu as sobrancelhas, assustada. Ela não esperava que ele tivesse a audácia de confessar algo tão abertamente. Ele estava sentado à sua frente, completamente composto, como se discutissem nada mais relevante do que a previsão do tempo. Por que você está me contando isso? Perguntou lentamente. Porque quero ser honesto, deu de ombros Koltissov. Você é uma mulher inteligente, Sofia. Cedo ou tarde teria descoberto de qualquer forma. Por que prolongar o inevitável? E o que você quer de mim? Pressionou ela, a voz tensa. Você leu o bilhete? Respondeu ele, quase como uma afirmação e não uma pergunta. Sabe o que estou oferecendo. Você sabota a sua apresentação no tender. Antonov perde. Em troca, eu forneço tudo o que você precisa para reivindicar os bens do seu marido infiel. A empresa dele, a casa, os carros, as contas, tudo será seu. Ele e a amante ficarão sem nada. Não é justo? Sofia o encarou intensamente. E que garantias eu tenho de que, depois de arruinar o tender, você cumprirá sua promessa? Koltissov sorriu de canto. Nenhuma, admitiu com franqueza. Mas, sejamos sinceros, Sofia, você não tem nada a perder. Você sabe que a empresa de Antonov está à beira do colapso. Ele mesmo te contou por telefone. Estou certo, não estou? Sofia cerrou os punhos sob a mesa. Como ele podia saber? Sim, continuou Koltissov, como se lesse os pensamentos. A empresa de Antonov está prestes a falir. Você não só ficaria sem nada, enquanto seu marido fugiria com a amante levando tudo, mas também estaria sem emprego. Imagine, sem marido, sem casa, sem emprego, na rua. Na sua idade, encontrar uma posição decente será quase impossível. Cada palavra golpeava como um soco no peito. Sofia sentiu o peito apertar, misturando raiva e angústia. Ele dizia a verdade nua e crua, brutal, implacável. Koltissov recostou-se na cadeira, exalando autoridade tranquila. Estou oferecendo a chance de superar seu marido. Você faz uma coisa pequena, apenas uma. Sabota a sua apresentação no tender. Antonov perde. Em troca, você ganha tudo. A empresa dele, a casa, o carro, tudo seria seu. Ele e a amante ficarão sem nada. Não é justo? Sofia permaneceu em silêncio, olhando pela janela. As pessoas apressavam-se pela rua, alheias ao fato de que todo o seu destino estava sendo decidido naquele instante. Não faziam ideia da escolha impossível que ela era obrigada a fazer. Pense nisso, Sofia, disse Koltissov suavemente. Você deu 10 anos da sua vida a Kirill. Foi uma esposa leal, amorosa, e ele te traiu com a sua melhor amiga. Na sua própria casa, na sua própria cama. Ele merece alguma misericórdia? Não, sussurrou Sofia, a voz trêmula. Não merece? Exatamente, sorriu Koltissov. Você já sabe a resposta. Então por que hesitar? Sofia se voltou para ele, o olhar firme. Porque Filipe Alexeyevich é inocente. Ele não fez nada para merecer isso. É um homem bom. Me deu um emprego quando eu estava começando. Confiou em mim. Acredita em mim. Ah, entendi. Koltissov assentiu. Nobreza,
Honra, lealdade, qualidades admiráveis, sem dúvida, mas elas não vão te alimentar quando você ficar sem um centavo. Não vou te oferecer um teto sobre a cabeça quando o seu marido te expulsar da própria casa. Vou pensar, retrucou Sofia, cortante, sem querer ouvir mais. Tudo bem, vou considerar sua proposta, mas por enquanto me deixe em paz. Quero tomar meu café da manhã tranquila. Koltsov ergueu as mãos em um gesto conciliador. Claro, claro, não quero apressá-la. Pese os prós e os contras, mas lembre-se, o tempo está passando. A apresentação é hoje à noite. Depois disso, será tarde demais para mudar qualquer coisa. Ele ajeitou a gravata, lançando um último olhar sobre ela. Foi um prazer conhecê-la, Sofia Vassilievna. Espero que tome a decisão certa para si mesma. E assim, virou-se e se afastou, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos. Ela o observou ir embora, sentindo uma tempestade de emoções rugindo dentro de si. Raiva, dor, desespero e ódio. Tudo se comprimira em um nó apertado no peito, dificultando a respiração. Sofia encarou o prato à sua frente. Os ovos estavam frios, o café morno, e ela não tinha apetite algum. Pegou o celular e abriu novamente a última mensagem. A fotografia de Kirill e Emma encarava a da tela, lembrança implacável da traição. O que eu devo fazer? Sussurrou, apertando o aparelho. O dia arrastou-se, insuportavelmente longo. Após o café, Sofia retornou ao quarto e passou o resto da manhã e toda a tarde preparando-se para a apresentação. Verificou cada slide meticulosamente. Ensaiou seu discurso. Anotou pontos-chave. Mergulhar no trabalho oferecia uma fuga temporária dos pensamentos sobre Kirill e Emma, da proposta de Koltsov, da escolha agonizante que enfrentava. O celular vibrava várias vezes. Mensagens de um número desconhecido. Sofia as ignorou. Ela já sabia o que a esperava. Mais fotografias, mais lembranças da traição. Não precisava ver de novo. Às 5 da tarde estava pronta. Vestiu um terno elegante, blusa branca, salto discreto, arrumou o cabelo com cuidado e passou maquiagem. O reflexo no espelho mostrava uma mulher confiante, profissional. Ninguém suspeitaria da turbulência que a delacerava por dentro. Sofia pegou o tablet, a pasta de documentos e a bolsa e saiu do quarto. O evento acontecia no salão de conferências do hotel, no 2º andar. Desceu as escadas e parou na entrada, respirando fundo para se recompor. Dentro, a multidão já se reunia. Representantes de empresas, membros da comissão, jornalistas, todos vestidos formalmente com expressões sérias e concentradas. Sofia entrou no salão e percorreu o ambiente com o olhar. O seu lugar era na primeira fila, ao lado do púlpito. Ela caminhou até lá e se sentou, colocando a pasta sobre o colo. Sofia Vassilievna, dirigiu-se a ela um jovem de terno. Você apresentará a terceira depois dos representantes da Technostroi e da Prominvest. Terá 20 minutos para a apresentação e 10 minutos para perguntas. Obrigada. Sofia sentiu, com um olhar fixo no palco. A grande tela, o púlpito com o microfone, a mesa da comissão, tudo parecia imponente, quase cerimonial. O coração de Sofia disparava. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, encontrar algum controle sobre si mesma. Nesse momento, Alexander Koltsov entrou no salão. Caminhou pelo corredor central, analisando os presentes, até que seu olhar se fixou em Sofia. Os olhos dele se encontraram. Koltsov fez um leve aceno de cabeça, antes de se sentar na terceira fila à direita. Sofia desviou o olhar. O evento começou. O apresentador deu as boas-vindas a todos, explicou as regras e convidou o primeiro participante ao palco. Um representante da Technostroi subiu e iniciou sua apresentação. Sofia ouvia meio distraída, ensaiando mentalmente o próprio discurso. Ela sabia cada palavra de cor. O primeiro palestrante terminou, respondeu às perguntas da comissão e deixou o palco. A seguir, um representante da Prominvest. Sofia olhou para o relógio. Ainda faltavam 40 minutos para a sua vez.
O celular vibrou dentro da bolsa. Ela retirou e viu uma mensagem de Kirill. Oi, como você está? Como está a viagem de negócios? Sofia apertou o aparelho, uma onda de fúria subindo por seu corpo. Como ele ousava escrever, como se nada tivesse acontecido, como se não a tivesse traído, como se não planejasse deixá-la sem nada. Ela bloqueou a tela sem responder e guardou o celular de volta na bolsa. Agora só podia se concentrar unicamente em sua apresentação. O segundo palestrante terminou. A comissão fez algumas perguntas e anotou suas impressões. O apresentador agradeceu e anunciou uma pausa de 10 minutos. Sofia levantou-se e saiu para tomar um ar fresco. Caminhou até o saguão, aproximou-se de uma grande janela e olhou para a cidade lá fora. A cidade à noite começava a se acalmar, as luzes da rua acendendo uma a uma. Nervoso, uma voz familiar surgiu por trás. Sofia se virou. Koltsov estava a poucos passos, segurando o copo d'água. Não, respondeu secamente. Entendo, assentiu ele. É uma grande responsabilidade. Muito depende de você. Sofia permaneceu em silêncio, olhando para a cidade. Já tomou sua decisão? Perguntou Koltsov, aproximando-se. Você saberá em meia hora, respondeu ela fria. Espero que faça a escolha certa, disse ele, bebendo água. A escolha certa para mim nem sempre é o que te beneficia, retrucou Sofia incisiva. Koltsov esboçou um sorriso de canto de boca. Veremos, disse virando-se e retornando ao salão. Sofia permaneceu ali por alguns instantes reunindo seus pensamentos antes de segui-lo. O apresentador anunciou o fim da pausa e convidou o próximo participante. Sofia Vasilievna Zabolotina, representando Antonov Industries, declarou ele no microfone. Sofia levantou-se e caminhou em direção ao palco, subindo os degraus até o púlpito. O salão mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Conectou seu tablet ao projetor e o primeiro slide da apresentação iluminou a grande tela. Boa noite, estimados membros da comissão. Senhoras e senhores, começou Sofia, com a voz calma, firme e confiante. Meu nome é Sofia Vasilievna Zabolotina. Eu represento Antonov Industries. Hoje, gostaria de apresentar a vocês um projeto que estamos desenvolvendo há 6 meses. Ela avançou para o próximo slide. Esquemas, gráficos, números, tudo meticulosamente preparado. Sofia expôs o projeto com clareza, destacando suas vantagens e citando exemplos de implementações similares bem-sucedidas. Falava com fluência, sem hesitar, respondendo às perguntas do público e demonstrando um entendimento profundo e sofisticado do assunto. Em determinado momento, Sofia cruzou o olhar de Koltsov. Ele estava sentado, braços cruzados, observando-a atentamente. Ela podia sentir sua expectativa, esperando por um erro, uma falha nos números, um deslize em sua apresentação. Mas Sofia não tinha intenção de vacilar. Lembrava-se das palavras de Filip Alexeyevich. A empresa estava à beira da falência. Esta era a última chance. Recordou os colegas com quem trabalhava há 15 anos e como Filip Alexeyevich lhe dera uma oportunidade no início da sua carreira, guiando, apoiando e acreditando nela. Sofia sempre buscava a excelência e não podia deixar escapar esta chance, mesmo que tudo, inclusive sua própria vida, parecesse estar em jogo. Ela carregava o destino de uma empresa que sustentava centenas de funcionários, cada um com suas famílias, financiamentos, sonhos para o futuro. Ela não podia abandoná-los à sorte. Com determinação renovada, Sofia concluiu a apresentação e abriu espaço para perguntas.
Os membros da comissão fizeram suas perguntas uma por uma. Sofia respondeu com precisão, apresentando argumentos adicionais e cálculos detalhados. Tudo corria perfeitamente. Obrigada pela atenção, concluiu Sofia, e a sala explodiu em aplausos. Ela desceu do palco e retornou ao seu assento. O coração disparava, as mãos tremiam pela adrenalina, mas ela havia conseguido. Havia entregue a apresentação e feito de forma excepcional. As 2 horas seguintes passaram em tensa expectativa. Mais algumas empresas apresentaram seus projetos enquanto a comissão deliberava e tomava notas. Sofia permaneceu com as mãos entrelaçadas, tentando não olhar para Kuznetsov, embora sentisse seus olhos sobre si. Finalmente, o apresentador retornou ao palco segurando um envelope. Senhoras e senhores, a comissão chegou a uma decisão, anunciou. O vencedor do concurso é a Antonov Industries, com o projeto apresentado por Sofia Vasilevna Zabolotneia. O salão explodiu em aplausos. Sofia sentiu uma onda de alegria e alívio percorrer seu corpo. Ela havia vencido, salvado a empresa. Não havia decepcionado Filipe Alexeyevich. Levantando-se, ela caminhou até o palco e recebeu a pasta do contrato das mãos do presidente da comissão. Fotógrafos disparavam suas câmeras, jornalistas faziam perguntas. Ela sorriu, agradeceu e respondeu a cada uma delas. Tudo parecia surreal. Quando os procedimentos oficiais terminaram, Sofia retornou ao saguão. Queria ligar para Filipe Alexeyevich e compartilhar a boa notícia. Mas antes que pudesse pegar o telefone, Kuznetsov se aproximou. Bem, você me surpreendeu, disse ele, balançando a cabeça com uma expressão que misturava respeito e frustração. Eu esperava que você desistisse no último momento. Sofia se virou para ele com um brilho de aço nos olhos. Sabe de uma coisa, Alexander Fyodorovich, começou, com a voz firme e inabalável. Dediquei 15 anos da minha vida a esta empresa. 15 anos. Filipe Alexeyevich me ensinou tanto. Ele me deu uma chance quando eu não era ninguém. Acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E mesmo que eu fique sem nada, mesmo que meu marido leve tudo que possuo, ainda encontrarei um lugar digno para mim neste mundo. Tudo graças a ele. Graças à experiência, ao conhecimento, à confiança que ele colocou em mim. Kuznetsov a escutava em silêncio com os lábios comprimidos. E você? Sofia sorriu. Um sorriso carregado de desprezo absoluto. Eu sinto pena de quem trabalha com você. Por dinheiro, você é capaz de tudo. Chantagem, manipulação, traição. Você acha que tudo tem preço. Mas não. Nem tudo. Honra e dignidade não se compram. Belas palavras, disse Kuznetsov friamente. Mas não vão salvá-la quando seu marido a expulsar. Você perdeu sua chance, Sofia Vasilevna. Não haverá outra. Eu me virarei, respondeu Sofia calmamente, sem a sua ajuda, porque eu não sou como você. Não vou trair alguém que confiou em mim, nem mesmo por meu próprio benefício. Virando-se, caminhou em direção à saída, deixando Kuznetsov parado no saguão. Seu coração batia firme. Sua respiração era calma. Pela primeira vez em 2 dias, sentiu algo próximo da paz. Sofia saiu e pegou o telefone. Discou o número de Filipe Alexeyevich. Ele atendeu no primeiro toque. Sofia, como foi? Sua voz estava tensa. Nós ganhamos. Ganhamos o concurso, Filipe Alexeyevich. Houve silêncio do outro lado, seguido de um longo suspiro de alívio. Eu sabia, exclamou ele. Sabia que você conseguiria, Sofia. Você salvou a empresa, salvou todos nós. Eu apenas fiz o meu trabalho, respondeu ela calma. Não, você fez mais, muito mais. Tenho orgulho de você. Obrigado, Sofia. De verdade, obrigado. Um nó subiu em sua garganta. As lágrimas surgiram, mas desta vez eram de alegria e alívio. Obrigada por confiar isto a mim,
disse ela. Amanhã cedo estarei de volta. Até breve. Até breve, Filipe Alexeyevich. E obrigado mais uma vez. Ele desligou, deixando Sofia parada na rua, olhando para a paisagem noturna da cidade. Ela havia vencido a concorrência do edital, salvado a empresa, mas outra batalha a aguardava. Contra Kirill, contra Emma e contra o próprio coração despedaçado. O avião pousou cedo naquela manhã. Sofia passara a noite inteira acordada, consumida pelos pensamentos sobre o que diria a Filipe Alexeyevich. Como poderia explicar toda a situação? Como confessar que a esposa dele estava tendo um caso com seu marido? Seria difícil. Excruciantemente difícil. Mas ela sabia que precisava fazê-lo. Ao deixar o aeroporto, Sofia chamou um táxi e seguiu direto para o escritório. Não voltara para casa desde o dia em que partira para a viagem de negócios. Não queria ver Kirill, não queria falar com ele, ao menos até organizar todas as outras questões. O escritório a recebeu com o seu habitual burburinho. Funcionários apressados percorriam os corredores. Telefones tocavam incessantemente. Impressoras zumbiam. Sofia passou por sua própria sala e dirigiu-se diretamente à porta de Filipe Alexeyevich. Ela bateu. Entre, chamou ele. Empurrando a porta, Sofia entrou. Filipe Alexeyevich estava sentado à mesa, organizando alguns papéis. Ao vê-la, levantou-se imediatamente com um sorriso caloroso. Sofia, que surpresa! Não esperava você tão cedo. Ele se aproximou e apertou sua mão com firmeza. Nunca duvidei de que você conseguiria. Você é incrível. Salvou a empresa inteira. Sofia tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco. Obrigada pela confiança, Filipe Alexeyevich. Mas receio que precise lançar uma sombra sobre nossa vitória. Precisamos conversar sobre algo. O sorriso dele desapareceu lentamente. Ele estudou Sofia com atenção e assentiu. Claro, sente-se. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Sofia caminhou até lá e se sentou, apoiando a bolsa no colo. As mãos tremiam levemente e ela as entrelaçou para disfarçar. Está tudo bem? Perguntou Filipe Alexeyevich, retomando seu assento. Não é isso, respondeu Sofia em voz baixa. Filipe Alexeyevich, é muito difícil para mim dizer isto. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. Sofia, o que aconteceu? Você está me assustando. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Descobri que meu marido me foi infiel. Filipe Alexeyevich recostou-se na cadeira. A expressão dele suavizou imediatamente, tomada por compaixão. Sinto muito, Sofia, disse com sinceridade. Não sei nem o que dizer. Isso é horrível. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Sofia ergueu os olhos marejados para ele. Ele está me traindo com a Emma. Por alguns segundos, Filipe Alexeyevich apenas a encarou, imóvel, atônito, como se lutasse para compreender o sentido daquelas palavras. Então, lentamente, a cor desapareceu do seu rosto. O quê? Respirou ele, com um choque cortante na voz. Com a nossa Emma? Com a minha esposa? Sofia apenas assentiu e as lágrimas começaram a escorrer sem controle por suas bochechas. Sim. Filipe Alexeyevich saltou da cadeira tão abruptamente que ela tombou para trás e bateu contra a parede. Isso não pode ser verdade, exclamou ele, passando a mão pelos cabelos desesperado. Sofia, você tem certeza? Pode ter acontecido algum mal-entendido. Você interpretou algo errado. Eu vi as fotos, respondeu Sofia, a voz baixa. Ela puxou de dentro da bolsa uma pasta vermelha. Dentro dela, dezenas de fotos e documentos. Aqui, veja você mesmo. Ele pegou a pasta com as mãos trêmulas e começou a folheá-la. Sofia observou seu rosto mudar, da incredulidade ao choque, do choque à dor, da dor à fúria. Meu Deus! Sussurrou ele, passando as fotos uma a uma. Como ela pôde, como ele ousou. Num estalo, ele bateu a pasta sobre a mesa e se virou para a janela, os punhos cerrados.
Sofia viu a tensão em seus ombros, a palidez de seus dedos, a respiração pesada. Sofia, disse sem se virar. Como você descobriu isso? De onde vieram essas fotos? Ela respirou fundo. Elas foram colocadas na minha mala. Começou ela, relembrando a viagem de negócios. Foi o Alexander Koltsov. Filipe Alexeyevich se virou na hora. Koltsov, nosso concorrente? Sim. Ele veio falar comigo antes da apresentação e confessou tudo. Disse que os homens dele plantaram a pasta e me ofereciam um acordo. Que tipo de acordo? A voz dele endureceu. Sofia contou tudo. O bilhete, a chantagem, a ordem para sabotar a apresentação, a promessa de ajudar a tomar tudo de Kirill em troca. Explicou seus momentos de dúvida, sua luta interna, o medo, a pressão e o motivo pelo qual decidiu seguir em frente, honrar o trabalho, vencer o processo seletivo apesar da ameaça. Filipe Alexeyevich ouviu em silêncio, e a cada palavra sua expressão ficava mais sombria, mais grave, mais profunda. Quando ela terminou, ele inspirou devagar. Sofia, você não faz ideia da minha gratidão. A voz dele estava firme, mas carregada de emoção. Mesmo vivendo seu próprio inferno, mesmo traída pelas pessoas mais próximas, você lutou. Lutou pelo contrato, pela empresa, por todos nós. Você poderia ter escolhido a vingança, poderia ter aceitado o acordo e destruído tudo para ficar com os bens de seu marido. Mas você escolheu integridade. Você escolheu o caminho certo. Você escolheu nós. Sofia abaixou o olhar. Eu não podia agir de outra forma. Você fez tanto por mim, me deu uma chance quando eu não era ninguém. Acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Eu não poderia traí-lo. E por isso, disse Filipe Alexeyevich com sinceridade absoluta, eu lhe sou infinitamente grato. Ele voltou à cadeira e se sentou, exausto, como se o peso da revelação o tivesse quebrado por dentro. Mas agora temos outro problema, continuou ele, encarando-a. O que você vai fazer? Sofia deu um leve suspiro. Eu não sei. Quando eu voltar para casa e pegar minhas coisas, não vou ter para onde ir. Não tenho pais, não tenho irmãos, não tenho ninguém. Sua voz falhou. E o Kirill fez um testamento no qual eu não herdo nada. Nada. Eu vou ficar com absolutamente nada. Lágrimas escorriam novamente pelo rosto de Sofia. Ela enterrou o rosto nas mãos, incapaz de conter as suas emoções por mais tempo. Tudo o que havia segurado nos últimos dias agora transbordava. Seu corpo tremia com soluços que pareciam rasgar sua alma. Filipe Alexeyevich se levantou, contornou a mesa e pousou a mão sobre seu ombro. Sofia, escute-me, disse firmemente. Eu não vou te abandonar, entendeu? Você salvou nossa empresa, preservou centenas de empregos, agiu com honestidade e lealdade quando poderia ter sido enganosa. E eu cuidarei disso tudo. Vamos garantir que Kirill e Emma sejam responsabilizados por tudo o que fizeram. Sofia ergueu os olhos, mareados de lágrimas. Como? Perguntou a voz trêmula. Tenho contatos, respondeu ele. Bons advogados, as pessoas certas. Vamos encontrar um caminho. Kirill não ficará impune, eu prometo. Enquanto isso, ele fez uma pausa, pensativo. Tem um apartamento de 2 quartos em um bom bairro. Está vago há alguns anos. Vou transferi-lo para você. Considere isso uma forma de agradecer por tudo o que você fez. Filipe Alexeyevich, não posso aceitar um presente assim, protestou Sofia, a voz cheia de emoção. Pode e vai aceitar, disse firmemente. Isso não é discutível. Você precisa de um teto. Eu cuidarei de todo o resto. Ele voltou para sua mesa, pegou o telefone e disse: Vou ligar para meu advogado agora. Vamos marcar uma reunião. Conte a ele tudo o que sabe. Ele encontrará um jeito de agir, disse Filipe Alexeyevich. Sofia assentiu, enxugando as lágrimas. Sentia-se exausta, mas ao mesmo tempo profundamente grata.
Filip Alexeyevich não a abandonara. Estava pronto para ajudá-la. Os meses seguintes foram árduos. Filip Alexeyevich cumpriu sua palavra. Transferiu oficialmente o apartamento para Sofia e ajudou na mudança de seus pertences. Expulsou Emma da casa, entrou com um pedido de divórcio e garantiu que ela não tivesse qualquer direito sobre a propriedade. Enquanto isso, o melhor advogado da cidade assumiu o caso de Sofia. Revisou minuciosamente todos os documentos, fotos e evidências da infidelidade. Encontrou brechas no testamento de Kirill e provou que Sofia tinha direito a uma parte de seus negócios, do carro e da casa de veraneio. O processo legal foi longo e exaustivo. Kirill tentou resistir, contratando seus próprios advogados e acusando Sofia de mentir, mas as provas eram irrefutáveis. Fotografias, vídeos, testemunhos, tudo apontava contra ele. No fim, o tribunal decidiu a favor de Sofia. Ela recebeu metade dos negócios de Kirill, junto com o carro e a casa de veraneio. A casa permaneceu com ele, mas ele foi obrigado a pagar uma indenização pelos anos de casamento. No dia do veredito, Sofia estava nos degraus do tribunal, segurando uma pasta de documentos. Filip Alexeyevich estava a seu lado, sorrindo. «Muito obrigada, Filip Alexeyevich», disse Sofia, a voz carregada de gratidão verdadeira. «Eu nunca poderia ter feito isso sem você». «Você mereceu», respondeu ele. «Sempre cumpro minha palavra. E sabe de uma coisa? Preciso de você renovada e cheia de novas ideias. Os projetos da empresa têm prosperado desde aquele contrato e precisamos de outro, grande, ambicioso. Você está pronta?» Sofia respirou fundo, um sorriso se formando em seus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que, apesar de tudo, a vida ainda poderia oferecer novas oportunidades, dignidade e esperança. Sofia sorriu, um sorriso verdadeiro, desarmado, o primeiro em muito tempo. «Vamos fazer isso», disse ela, confiante. Desceram os degraus do tribunal e entraram no carro de Filip Alexeyevich. Enquanto ele ligava o motor e seguiam em direção ao escritório, Sofia olhava pela janela a cidade que passava rapidamente. Ela havia suportado traição, dor e humilhação, mas manteve-se firme. Ela resistiu e venceu. Não se quebrou, não traiu os seus princípios por conveniência ou ganho. E agora, com tudo para trás, Sofia percebeu que não se arrependia de sua escolha nem um instante. Agira com integridade e justiça. Salvara a empresa, preservou sua honra e finalmente recebeu aquilo que realmente merecia. «Sabe», disse ela, olhando para Filip Alexeyevich, «sou grata ao destino por tudo ter acontecido assim. Sim, foi doloroso. Sim, foi difícil. Mas descobri quem são meus verdadeiros amigos e quem são os traidores. Aprendi que posso confiar em mim mesma, que tenho força para lutar». Filip Alexeyevich assentiu. «Você é uma mulher forte, Sofia, mais forte do que imagina, e tenho orgulho de tê-la em minha empresa». Eles entraram no estacionamento do escritório e Sofia desceu do carro. À sua frente havia trabalho, novos projetos, uma nova vida. Uma vida sem Kirill, sem Emma.